Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, enrolando o nhoque, passeando com o cachorro, estudando novamente as frações do TPH, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 241 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. Muito felizes tentando continuar relevantes e tentando colaborar com a construção coletiva de um GAC melhor, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, também na newsletter e por vezes no screening de notícias. Tentamos misturar material técnico, como conceitos, referências, normas, artigos, com a abertura de um espaço para discussão e reflexão, que é o caso do episódio de hoje, e por vezes sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e contem suas belas histórias. O podcast ainda é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 44 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, mas especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Essas pessoas, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante, a ponto de nós merecermos essa atenção e carinho e que nós devemos continuar fazendo o que estamos fazendo. Agradeço muito às atuais 44 pessoas cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha financeira no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Nosso podcast conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes e renomadas no mercado que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar. E com certeza continuaremos por um bom tempo. Bom, pessoal, hoje teremos o 3º episódio da série sobre a 3ª Conferência ESAS. Dessa vez com profissionais renomados no GAC que costumam frequentar eventos parecidos também no exterior. A Cristina Maluf e o Rafael Sato nos passam a visão deles sobre o evento e nos contam quais os grandes temas que foram tratados e que vão repercutir por um bom tempo no nosso GAC, no mínimo pelos próximos 3 anos. No primeiro episódio da série eu passei uma visão muito particular minha do evento. No segundo episódio eu conversei com as organizadoras e nesse terceiro a Cris e o Rafa, 2 profissionais assim muito relevantes, muito influentes, muito capacitados e muito antenados, contam o que vai reverberar aí no futuro. E claro, falam do nosso nível técnico, da qualidade da conferência, da participação dos stakeholders, dos temas quentes e muito mais. Então é isso aí. Fiquem agora com as palavras de Cristina Maluf e Rafael Sato. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui com mais 2 convidados especiais, convidados muito ilustres, que já vieram aqui várias vezes, estão novamente aqui conosco. E hoje eles vieram para falar da 3ª Conferência ESAS. Então é o 3º episódio da série sobre a Conferência ESAS. Então estou aqui com a Cristina Maluf e com o Rafael Sato. Cristina, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Marcão. Uma honra estar aqui hoje. Eu acho, Cris, que você pode pedir 2 músicas, já que você já participou de tantas vezes aqui. É bom bater um papo, né? A gente refresca as ideias.
Você, Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo novamente aqui ao podcast. Também pode pedir a segunda música já. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Isso aí é bom estar aqui de novo. Obrigado, Marcão, aí o convite. Sempre bom estar aí batendo um papo, né? Bom, vou começar, né? Quais foram as suas impressões sobre a conferência? Bom, primeiro, vocês conseguiram assistir tudo o que vocês queriam? Vocês conseguiram participar de tudo que vocês queriam? Ou aconteceu igual comigo, que eu fiquei conversando com os amigos, com as amigas ali, acabei assistindo mais ou menos 10% do que eu queria assistir. Como é que foi com vocês? Eu acho que eu caí na mesma que você, Marcão. Eu tinha anotado muita coisa, o meu papelzinho estava todo rabiscado. Sim. A gente estuda antes os temas, pois mas chega na hora. Putz, é muito gostoso, é uma oportunidade de encontrar todo mundo, né? Então, é parceiro, fornecedor, é colega, é ex-colega. Eu gostei muito, assim, do que eu pude assistir, eu gostei muito de tudo, assim. Eu achei que é sempre uma satisfação enorme saber que o nosso nível não deve nada, assim, a nenhum outro lugar. Sim, exatamente, né? Foi um ótimo lugar para reencontrar o pessoal, né? No mercado inteiro, assim, eu acho que é um evento aí que tem crescido bastante, né? E esse desse ano foi bem grande, né? Para mim, foi bastante tumultuado, porque a gente organizou alguns workshops, aí também teve a sessão de vapores, né? Que eu estava encarregado de uma boa parte dela ali. Então, assim, assisti as apresentações, claro que da sessão eu assisti bastante, né? Mas as demais, com muito sacrifício, eu consegui escutar uma outra coisa ali. Corrida, né? E assim, não famoso igual o Marcão, né? O Marcão é uma estrela do. É o pop, né? E aí, assim, a gente tem mais tempo que ele, mas a gente estava tarefado ali também nas sessões. Acho que você também apresentou algumas coisas, né, Marcão, no workshop, ou alguma apresentação ali durante as sessões. Mas, assim, você ficou bem mais ocupado com a gente aí, com, né, o pessoal. Legal, teve gente que já estava rouca no primeiro dia. Pois é. Esse foi o termômetro, né? Como estava todo mundo com saudade. É isso mesmo. Bom, legal. Uma coisa que me chamou a atenção positivamente, né, foram os workshops que eu fui no primeiro dia. A Cris estava no mesmo que eu, né, pelo menos nesse daí, depois ela deve ter continuado, eu tive que vir embora, que nós assistimos do Murray Anderson. O Rafael deve ter visto do Rafinha, né, falando e tal. Enfim, foi um dos pontos altos, foram esses workshops. Então vamos começar por eles, né, já que era no dia pré-conferência. O que vocês acharam dos workshops e do nível deles, porque vocês também já foram em outras conferências, sempre tem esses workshops ou cursos, mini cursos, antes da conferência. Comparando com os outros, o que vocês acharam? Bom, eu acho que o Murray dispensa qualquer apresentação e a aula dele é muito didática, né? Então, eu acho que ele estrutura, assim, ele faz a gente caminhar junto com ele, dentro da linha de raciocínio dele, ele mostra casos muito complexos, sendo resolvidos de uma forma que a gente olha e fala, poxa, parece tão simples, lógico que não é. Mas eu acho que ele passou mensagens, assim, muito importantes dentro do mini curso dele, né? Ele traz essa abordagem, né? De trabalhar com transex, de trabalhar com os fluxos de massa, o que a gente pode ter de resposta com isso. Então, inclusive, definições sobre intervenção ou não intervenção com base em fluxo de massa, como tem sido essa mudança de mentalidade, claro, tudo que você coloca, assim, de novo, né, uma forma nova de colocar, de calcular, sair desse básico do concentração, passa ou não passa um determinado valor, tudo que sai um pouco disso e impõe uma complexidade é visto de uma forma meio reativa a princípio, né, por alguns setores, principalmente os reguladores, que têm mais a quem responder também, né, estão preocupados com sociedade, tudo, mas ele coloca, assim, formas, né, de se trabalhar esse dado, de passar importância, porque essa abordagem é uma abordagem muito inteligente, muito necessária. E o que eu acho legal do Murray é que ele conversa com todo tipo de consultor.
Então, assim, poxa, você não dispõe de super recursos tecnológicos. Pô, eu calculei isso no Excel. Então, ele mostra, faz assim, a Sim, planilha, sim. tal, célula assim, assim, assado. Ah, você dispõe de um recurso tecnológico Y. Pô, também fiz assim. Então, ele lança mão de tantas coisas, assim, e mostra que você precisa pensar no Aham, seu caso, raciocinar em cima do seu meio, do seu contaminante, do comportamento dele. Independente dos recursos que você tem em mãos, você vai chegar num resultado plausível, né? uhum, Com mais ou menos esforço, com mais ou menos, às vezes, recursos visuais, mas a ideia é que você chegue num resultado similar aí, usando qualquer uma dessas técnicas. Então, eu acho que assim, o curso dele durou 4 horas e a gente não sentiu sim, esse tempo passar, né? Foi uma super mega aula, assim. 4 horas proveitosas, né? sim. Nossa, Foi bom demais. demais. Eu É. anotei loucamente, assim. Eu anotei também, só que não no celular, aqui no caderninho. Então, eu estava sendo caderninho, eu copiei, anotei no celular. Mas de forma geral foram bons os workshops, né? Assim, a gente se esforçou bastante em poder oferecer, por nossa parte, né, das nossas empresas, minha e do Michel, principalmente aí, para tentar trazer Sim. conteúdo para o workshop e especialistas, né? A gente Uhum. trouxe lá o pessoal da Microbiome Science para falar de bactérias, né, Sim. DNA de bactérias, o Rafinha, né, o Rafael Souza, para falar um pouco de amostragem de vapores. Eu sei que é um tema que a gente já constantemente a gente revisita, mas é sempre importante ter, relembrar, Sim. Sim. detalhar, né? E nessa oportunidade ele teve bastante tempo aí para poder falar sobre as técnicas e mostrar algumas coisas, né? E aí também na parte, né, que a gente olhou mais, que eu fiquei focado ali, gente, eu Uhum. fiquei focado no que dava para focar ali e o que Aham. precisava mesmo das atenções, né? É. A gente teve a organização dos workshops da Lilian Abreu e do Henry Schuver, né? Uhum. Que não foi, né, pelas nossas empresas que a gente trouxe os caras, foi um convite do pessoal da CETESB, né, do Vicente, Uhum. via Paulo. Eles Aham. conseguiram fazer toda a conexão ali com o pessoal Caramba. lá nos Estados Unidos para poder engajar eles, para poder trazer eles para cá. Uhum. Então, assim, o mérito é todo deles. Eu cuidei da logística Aham. e então, assim, eu acabei indo buscar eles ali para trazer eles para o evento e Aham. dar as direção ali, as direções de onde começar e aí eu aproveitei também para assistir, né? Sim, conseguiu assistir esse. Esse eu consegui assistir, o da Lilian e do Henry. E assim, eu acho que vocês perceberam, né? A gente não está muito longe das tecnologias que eles têm. A Uhum. gente tem muitas tecnologias que eles aplicam lá, aqui, né? Quando a gente fala de vapores. E talvez numa densidade de dados menor, né? Que eu acho que isso é onde a gente ainda está pecando, mas com qualidade, pô, tá, a gente tem que avançar ali em estudar um pouquinho melhor as vias preferenciais, Uhum. os sewer lines, né, que são a linha de esgoto ali, tem bastante coisa para melhorar. E claro, as abordagens, né, das plumas de vapores, que é uma preocupação, inclusive, lá ainda desses vapores que ainda restam nas áreas contaminadas, né? Então, assim, às vezes a área foi considerada limpa, mas ainda tem vapor ali entrando numa casa do lado de uma indústria. E isso, assim, quem somos nós para deixar uma pluma de Pois é. contaminação debaixo de Uhum. uma casa vizinha ali, né? Uhum. E aí essas são as principais discussões ali que aconteceram, né? E eu acho que é uma das preocupações que ainda, para eles, ainda é uma grande preocupação, né? E aí no caso da Microbiome Insights, é outra ferramenta aí que eu acho que todo mundo já está começando a descobrir, né? Que é uma outra abordagem para você começar a entender biorremediação, bioatenuação, tanto de hidrocarbonetos quanto de clorados, e tem algumas aplicações bem interessantes para mineração também. Ela apresentou lá a Dora Taggart. Você assistiu também algum outro fora do Murray, Chris? Fiquei no de vapores. Moada assistiu de termal. Aham. Foi muito, muito interessante. Ficou super empolgado, assim. Teve um conteúdo muito denso, assim, muito rico, né? As várias formas, né, de
de aplicações aí de técnicas Temal, para que cada uma se aplica mais, vantagens e desvantagens. Foi bastante rico esse mini curso também. E eu, bom, não teve jeito, eu fui no workshop de vapores, né? Fui fuçar um pouquinho. Me interessou bastante, assim, a abordagem, né? Essa coisa do qual é o nosso direito, por que a gente luta tanto para fazer a amostragem lá na área externa e provar que não existe intrusão. Uhum. Será que a gente não deveria fazer o oposto, se preocupar logo em remediar, né? Mudar um pouco o foco? Sim. E qual é o direito de usar o ambiente do receptor externo como um diluente para o que sofre intrusão, para a gente conseguir provar que está abaixo de um certo número. Faz todo sentido, toda a lógica, né? Tem todo um ponto de vista social também, mas é um desafio gigantesco em áreas com muitos receptores externos. E também uma coisa que é muito comum, né, na avaliação de edificações, principalmente a gente aqui no Brasil, que é mais habituado em avaliar logo abaixo do piso, ali no subslab, é variabilidade espacial. Sim. É uma coisa absurda. Assim. Sim. Em poucos metros a gente vê muita variação e é saber que eles compartilham dessa dor por lá também. E as vias, né? Porque as vias, às vezes a gente está avaliando um subslab lá. Exato. E talvez tenha outra via mais importante que o próprio subslab. Tá indo tudo pelo ralo, né? Tá entrando tudo pelo ralo. Exato. Então tem que... Nós estamos sendo simplistas demais, então. Nós estamos avaliando o subslab e não estamos vendo nem o ar do solo e muito menos o que está gerando essa pluma de contaminante no ar do solo. Sim, inclusive lá a parte da Lilian, né, que mostra bastante de modelo conceitual, os estudos dela não foram estudos simples de... aquelas simulações todas. As simulações que ela leva, na verdade, e a base de dados que ela carrega, assim, que ela já estudou, ela já viu, ela tem em vários níveis de investigação ali, de várias profundidades. Normalmente a abordagem dela é multi, assim. Sim. Teria que ser assim, né? Para entender de fato, sim. E você vê, isso tudo foi no primeiro dia. Sim, não tinha nem conferência. Ainda nem era o primeiro dia, né? Necessariamente. Sim. Não, vocês não sabem, eu tive a luta do biscoito lá. Eu fiquei preocupado, porque eu fiz uma... praticamente eu comprei ali uns biscoitos, umas coisas para deixar no coffee break lá. Aí aquilo lá fui eu que comprei. E era assim. E não deu nem para começar, né? Assim. Não deu. Mas porque eu acho que é importante. Aí isso aí, os biscoitos lá foram sucesso. Um biscoito com cafezinho, né? Durante todo esse tempo de workshop faz diferença. Imagina, né? Foi bem pensado. Foi bem pensado. Mas isso tudo no primeiro dia, hein, gente? Foi corrido. Isso. Bom, aí entrando na conferência, o que vocês destacam, né? O nível técnico eu achei muito bom, né? Muito bom. E o que mais vocês podem destacar aí? Ou ainda no nível técnico, vocês que novamente vão em conferências para lá e para cá, no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos e tal, realmente nós estamos no mesmo nível? Ou isso é mais um ufanismo nosso de achar que nós estamos iguais ali? Eu acho que, assim, nível técnico muito bom. O que me surpreendeu positivamente foi o olhar do pessoal de fora para a nossa conferência. Bastante gente de fora apresentando trabalho, né? Então, seja estudos acadêmicos, sejam em consultorias globais e que vieram apresentar aqui, isso me chamou muita atenção, né? Quanta gente de fora vindo para cá. Então, assim, o nosso mercado também é visado nesse ponto. Isso é um reflexo da qualidade do nosso mercado, né? Ela não atrairia pessoas se não fosse já um mercado bem desenvolvido, que valesse a pena. Eu acho que fora o Batel, a gente vai tranquilamente a segunda maior conferência, né, no assunto. Mas eu achei muito legal, assim, do que eu pude ver, né? Tem estudo acadêmico, tem estudo em consultoria, tem muito estudo em laboratório. Então, eu acho que a gente consegue trazer uma diversidade que é o que a gente vê no Batel também. Lá tem bastante estudo de universidade, mas também muita coisa de consultoria, né? Então, a gente vê aí o que
o que está lá no estado da arte, o que já está em aplicação, está dando certo, não está, o que tem a melhorar. Eu acho que os estudos assim que não são muito by the book, os lessons learned, né? Acho que são os que mais trazem, enriquecem aí a gente conhecimento. Mas me surpreendeu, a gente tá muito bem. Eu acho que a organização em si, né? Uma coisa que eu ouvi comentários positivos, assim, dos estrangeiros, principalmente, o jeito do fone. Tá. Que você podia andar com fone, às vezes você não perdia, né, o áudio, então você conseguia acompanhar as palestras tranquilamente, algumas delas tinham tradução, né, eu acho que a maioria. Então, assim, isso ajudou muito, né, o fonezinho ali, o esquema das palestras, né? Eles fizeram as sessões uma do lado da outra. Sim. E assim, poucas pessoas falaram, o barulho de uma atrapalhou na outra, mas nas que eu pude estar presente, na maior parte das pessoas, só elogio quanto a esse estilo, né? Sim. Então isso eu achei que foi muito bom. Eu estranhei muito no primeiro dia, no dia dos workshops. Eu falei, acho que um vai interferir no outro e tal, mas foi começar a usar, eu falei, não, isso aqui vai ser sensacional. Sim. Isso aqui é perfeito, né? Porque você tá sentado no outro, você tá ouvindo outro, às vezes. Né? Não, às vezes você só muda ali o canalzinho, tá vendo o outro, é interessante, lê um, ouve o outro. Sim. E é muito bom, assim, da parte de quem está apresentando, qual é o problema? A minha voz não é alta, né? Eu conto muito com o microfone. Então, e nem sempre numa conferência tem um retorno. É verdade. Então, tem gente que tem uma certa agonia de retorno, mas eu adoro porque eu tenho noção se as pessoas me ouvem ou não. E com o fone, eu sabia se as pessoas estavam me ouvindo ou não. Então você apresentou de fone? Apresentei de fone. Eu arranquei o meu fone, porque eu era desse da agonia. Porque às vezes eu falo, não tô. Eu chego mais perto do microfone de novo, aí eu sei que estão me ouvindo. Eu gostei muito. Nossa, foi uma surpresa, assim, muito boa para mim. Eu acho que isso aí, o que foi mais desafiador do fone, foi assim, tipo uma mesa redonda. Aí o cara tá lá falando. Aí um gringo fala e às vezes alguém pergunta em português para traduzir para o gringo. Aí fica uma mistura aqui. Aí, qual que é o canal de tradução? Qual que é o canal? Isso aí ficou meio estranho. Eu nem sei como resolver essa tradução, porque é um perguntando em português para um cara que fala inglês e o cara inglês vai responder, né? E o cara que tá transmitindo aqui a tradução, ele tem que se ligar. Que ele tem que, a pergunta ele tem que traduzir para o cara que fala inglês, e quando o cara fala inglês, você tem que falar em português. Sim. Isso aí eu acho que foi mais difícil. E o cara tem que ficar esperto no canal, né? Isso aí eu acho que foi o mais difícil, principalmente na mesa redonda, né? Mas deu tudo certo no final. Eu acho que a comunicação de longe ela foi muito boa, assim. Mas eu acho que é o único ponto assim que eu falei, isso aqui vai dar uma confusão. Eu não sabia, mas assim, para mim beleza, eu consigo entender, então eu deixava tudo numa língua só, mas e para o cara que fala inglês, aí que fica mais complicado. Pois para ele devia ser mais difícil. Mas foi um sucesso de forma geral, né? Os fones, as traduções. Assim, o nível de conteúdo eu achei que foi bom, assim, de forma geral. Eu não assisti todos, mas eu li a programação, né? A programação ela estava bem densa, né? Tinha bastante trabalho. Então foi bem interessante. Até os posters, tinham posters bem interessantes. Sim, muito. Então, assim, nossa, foi sensacional. Assim, tecnicamente foi sensacional. Sim. Então, você via bastante conteúdo. Foi muito difícil, né, escolher, assim, que sala vai. Às vezes eu até sentava entre uma e outra para tentar pegar um pouquinho das duas. Na sessão de vapor, o que a gente tentou fazer? De forma geral, a gente tentou focar mais a parte de conceitos e menos técnica, né? Tipo, técnica, eu digo, técnica de investigação. A gente vê muitas técnicas de investigação sendo apresentadas, muitas vezes. Mas o foco era mais você entender um todo, né? Um estudo. Estudos que foram feitos sobre vapores que englobam várias técnicas, às vezes, né? Mas para mostrar mais a aplicação das técnicas do que a técnica em si, entendeu? Porque eu acho que as últimas conferências a gente viu muita técnica. Não, dá para mostrar vapor assim, assado. E no final, assim, o que
pô, é um evento para investigação, né, ambiental. Então a gente Sim. tem que entender como investigar e não só as ferramentas, né, mas o jeitão, né, das coisas. Isso que foi o foco da sessão de vapor, né? Eu acho que ela abordou muito a problemática do receptor externo, que é um desafio. É um desafio. E O acesso ao receptor, como fazer, o que que eu tiro daquele dado, preciso ou não preciso intervir, o que que eu faço, né? a comunicação, né? É muito Como que você sensível. faz a comunicação? E aí, o Henry Shulver, ele falou isso. É difícil, né? Como é que você vai garantir que você vai monitorar a casa de uma pessoa sempre? Impossível, Pois é. né? A gente passa por muitos desafios práticos. Mesmo com uma equipe de comunicação, a gente passa por desafios. Essa parte é complexa mesmo. Como vocês viram os stands? O Rafael tem uma visão ali, porque ele estava no stand, né? Então, estava cuidando dos três stands, sei lá. E eu e a Cris estavam passeando pelos stands e eu nem consegui ver todos. Eu não consegui também. E não tinham muitos, hein? Não, pois é. Eu não consegui ver todos, não. Como é que vocês viram essa parte da conferência? É uma parte não técnica que também é importante, principalmente para quem pôs o stand, né? Claro. Que, assim, em última análise, são eles que fizeram a conferência acontecer, né? Porque eles que financiaram ali a conferência. Então, como foi essa parte aí? Eu acho que teve uma diferença, né? Que eu reparei, eu acho que teve mais consultoria com o stand dessa vez. Bastante. Então isso é um pouco diferente, né? Mostrar que a ESAS é uma associação de consultorias inicialmente, né? Primordialmente. Sim. Então, assim, isso foi interessante, ver mais consultoria presente nos stands. Né? Por que tinha mais consultoria? Porque provavelmente o público já deu uma variada, né? Então a gente já encontra mais stakeholders do cliente das consultorias ali. Então, isso foi interessante ver nessa mudança, porque às vezes a gente acha que é só laboratório, é só cara que fornece equipamento, assim, assado. Não, a gente viu consultorias com stand. Isso foi uma mudança importante aí na questão de stand. Claro, eu fiquei mais lá no meu, mas eu consegui dar uma volta ali também e ver e perceber isso. Falou com os outros também, né? Eles sentiram mais ou menos a mesma coisa? Sim. Foi bom, assim, claro que foi bom, né? Mas assim, como investimento foi bom também? É que assim, a gente faz, na verdade sim, eu não vejo feira como um investimento. Eu vejo como muito mais um apoio para as coisas acontecerem, né? Porque assim, por exemplo, a feira, para mim, como é uma feira técnica, ela é muito importante, né? Então, você tem que ajudar a fazer acontecer, Certo, né? certo. Assim, não é, a gente vai ter um retorno disso, né? Certo. É muito mais pelo lado de apoiar a instituição para fazer a feira acontecer do que para a gente realmente vender alguma coisa lá. Certo. Não é, eu acho que isso na verdade, a gente estar lá é um pouco mais consequência do apoio que a gente está dando. Então, eu acho que essa foi a nossa ideia, assim, das nossas empresas. A gente, assim, muita gente já conhece a gente, né? Não sem arrogância aqui, né? Mas a gente, assim, o Barbeta, quem não conhece o Barbeta? Pô? Pois é. O Barbeta, se você deixar o seu telefone cair no chão, ele já pegou, anotou seu nome. Já tá mandando uma amostra no dia seguinte, né? Você já vai conhecer ele. Então, assim, eu acho que a feira, no caso do stand, assim, para nós, foi muito mais uma questão para apoiar e fazer o negócio acontecer do que realmente, vai vir mais análise. Não acho que vai ser o diferencial melhor do mundo, assim, sabe? Sim. E para a gente fechar esse bloco, né, das impressões gerais, o que vocês acham que não foi tão bom, que poderia, né, nas próximas edições melhorar? Bom, assim, termos técnicos, eu não pontuo muita coisa, assim, não tem muito. Eu acho que fica mais a cargo de coisas que, na verdade, a organização não tinha muito o que fazer, né? Sim. Questão de alimentação ali, elas ficaram travadas, né, com as exigências. Eu acho que foi o que eu senti um pouquinho de falta de um espacinho para a gente poder, de repente, fazer uma reunião, alguma coisa no meio do dia, ver um e-mail e tal.
A gente acabava fazendo isso dentro da própria sala, né? Abria ali o notebook, tá, mas não dá para você fazer uma reunião de lá. Então, eu acho que foram os pontos assim que mais pegaram assim para mim, mas do restante eu acho que me surpreendeu positivamente o conceito aberto, né? Eu acho que me surpreendeu muito positivamente. Um ponto que costuma gerar um certo cansaço em outras feiras, as salas são muito distantes. Então, você quer ir de uma para outra, você precisa de um certo tempo. Então, terminou a apresentação, você não consegue esperar a pergunta, você já vai para outra. Aqui não, a gente conseguiu ouvir as perguntas, participar, tinha esse tempinho de 3 minutos de troca, então é o tempo de você subir para uma outra, descer para uma sala. Então, acho que esse conceito integrado, a coisa mais pertinho, assim, funcionou muito bem. Sim, eu acho que só as coisas que pegaram foram bem mais laterais do que o cerne, né, do eu acho evento que em si, né? não teve nada que eu dissesse, não, o evento não foi legal por isso. Né? Ainda Eu você acho que ganhava uma dava pra caminhadinha gente dentro do parque. Ainda bem que não choveu. Nossa, é verdade. Deu uma garoinha um dos dias, mas ainda bem que não choveu. Sim. É verdade, não choveu para valer, né? Mas de forma geral foi bem bom, assim, a estrutura eu achei boa. E as limitações que Não, às vezes do local, né? todo evento vai ter suas limitações. Sim, É normal, claro. Normal. É uma escolha, né? Sim, O que é tem mais que fazer importante. escolhas, é isso mesmo. Bom, e os destaques técnicos da conferência? Quando vocês, né, a Cris foi nas últimas Batelli e veio aqui falar com a gente, são PFAS, quase sempre PFAS. O Rafael, quando foi para a Europa, tinha grandes temas ali, né, com a contaminação do solo, mas numa escala ampla, né, do continente europeu, ou emissões atmosféricas e tal. E nessa nossa terceira conferência, quais foram os grandes temas, o que mais chamou atenção, o que deu mais buchicho por ali? Para mim, a parte de vapores, acho que o Rafa vai concordar, né? Acho que nós dois acabamos, o Rafa, claro, como chefe ali de sessão, né? E eu como ouvinte, participante ali, acho que foi a sessão que me dediquei um pouco mais em ficar, ouvir mais palestras, e muito me interessa, é um assunto que sempre me interessou. Parte de avaliação de risco, a saúde humana foi bem polêmica, trouxe muita polêmica, muitos insights, principalmente o famigerado TPH, né? Assim, o que deu para tirar é que tem muita ideia vindo, então, assim, são muitas oportunidades que a gente precisa sentar, estudar e discutir. Esse tema não está nem um pouco fechado, né? Nada está muito certo ainda nele. Assim como intrusão de vapores. Há quanto tempo a gente fala e vê técnica e vê abordagens. Sim. E o que conforta é que, assim, no workshop ficou muito claro que lá fora eles ainda têm milhões de dúvidas, milhões de formas de abordar, e as mesmas dores que a gente sente aqui. Então, a gente também tem esses pontos coincidentes. Eu acho que, assim, para mim, polêmicas foram essas duas sessões. E acho que são sessões também que os órgãos ambientais assistiram, assim, de perto, estavam muito interessados. E as que me surpreenderam muito, assim, né, do que eu pude ver, que são de sais complexos e fraturado. Foi uma sessão muito, muito bacana, assim, muita coisa. Eu ficava nessa, né, sala lá em cima, sala lá embaixo, eu parava ali, via lá embaixo, punha o canal, ouvia alguma coisa, muito, muito interessante. Fraturado teve bastante coisa interessante? Teve. Que legal. De abordagens de investigação a remediações complexas, longas, então fraturado em si é um mundo à parte, né, dentro do GAC, né? Qual é o sistema de fraturas, quantas fraturas, como elas se conexam, vale a pena isolar, como é que eu abordo isso numa remediação, vale a pena eu trazer para cima, faço a remediação aqui em cima. Mas uma vez eu fiz uma disciplina da Amélia como ouvinte, né, da Amélia e do Bertoldo, de fraturados, e é um mundo completamente à parte, assim. Se já é complexo a gente falar do nosso mundinho poroso, o mundinho fraturado.
E dá desespero, porque uma super fratura, uma mega abertura, são milímetros, né? Pois é. E aquilo é uma grande abertura, sim. então, como mapear isso? Achar isso aí, né? Tiveram grandes especialistas, né, de outras sessões. A do Vapor eu sei que é o destaque da Lilian Abreu e do Ian Schuver, né, que até participaram na mesa redonda lá para discutir, mas tiveram bastante especialistas em outras sessões, né, para discutir outros temas. Então, assim, isso aí foi legal, né, isso aí eu acho que trouxe bastante riqueza aí pro evento, né. Eu não pude assistir quase nenhum, tá? Mas eu sei que eles estavam lá e estavam falando sobre temas importantes. Então, não, e me surpreendeu, tipo, esse olhar de fora para cá, assim, me surpreendeu muito. Eu sei que em legislação teve bastante gente, né, dos aspectos legais, eu pouco assisti, assim, mas estava de olho, né, estava em vapores e estava olhando para lá também, então eu sei que movimentou muito também ali, tava tendo discussões boas lá. Sim, isso aí sempre traz, né? A questão da avaliação de risco aí dos TPHs, isso aí vai ser uma discussão ainda longa, tem que ter entendimento, tem que estudar mais. Tem bastante coisa ainda para destrinchar, né? Pô, gente. TPH é polêmico desde sempre, né? Vamos falar dessas duas coisas, então, né? Do TPH, né? Do risco com o TPH e do vapor. Vamos começar pelo vapor, né? Já que vocês já estão embalados aí. Qual é o resumo, para quem não estava lá ou quem ouviu muito pouco, qual é o resumo do entendimento das pessoas que falaram lá, tanto das pessoas da EPA, quanto de quem participou da mesa redonda falando ou perguntando quais eram as dúvidas e qual é a síntese do que se discutiu ali? Mas, assim, a discussão, de forma geral, teve as questões do fator de atenuação, né, no vapor, que sempre é uma coisa que volta, né? É complexo, porque talvez você precise de uma densidade de dados grande, né, para conseguir estabelecer um fator de atenuação real, né? Tipo, um fator de atenuação específico para um site, né? Quantos dados você precisa? Não sei, né? Isso eu acho que não ficou muito claro, mas eu acho que a Lilian comentou alguma coisa disso, que teria que ter um estudo longo, né? Não sei. Esse é um ponto que a gente ainda está num limbo, porque eles já admitem, e é a sensação que a gente tem, de que o 0.03 é um primeiro screening, assim, ele não pode ser tomado como uma verdade. O que a gente meio que vê na prática? Eles falaram isso, o pessoal do Sim, ela falou, olha, a gente não consegue cravar isso como um valor, a gente sabe que ele é um valor de referência, um primeiro comparativo, né? Então eles entendem essas limitações de uma aplicação desse fator de atenuação. Que isso encaixa em um dos tiers ali, né? Seria um tier 1, então eu comparo primeiro. Se nesse tier conservador eu teoricamente não tenho problemas, estou tranquilo. O limbo e se eu tiver? Né? E se ele me indicar algum risco potencial, o que eu faço a partir disso? Teoricamente, você deveria estudar as propriedades ali do seu site, né? A questão é, o quanto estudar, quais dados eu gero, lembrando que assim, os fatores de atenuação específicos vão ser por SQI, né? Isso. E a gente não vai gerar um fator genérico. Então, como é que a gente trabalha isso? Então, ao mesmo tempo que eles entendem a limitação do fator de atenuação, eles ainda não estão aceitando estudos. Então, assim, como desenvolver uma metodologia sabendo que a coisa varia tanto? O que a gente vê, por exemplo, em áreas industriais, é que dificilmente você tem um 0.03, né? É muito, muito, muito absurdamente conservador. Mas aí, trazendo para uma realidade Brasil, a depender da residência, por exemplo, que você vai avaliar. 0.03 é conservador? A depender do tipo de residência, talvez não. Das vias, né? Isso é só para falar do fator de atenuação do piso, fora as outras vias. Isso, exato, porque assim, mas é difícil de falar até fator de atenuação só do piso, né, Marcão? Porque o fator de atenuação, na verdade, ele é genérico, né? Ele tem que englobar todas as vias, né? Então, eu acho que isso assim,
Entendi, Tá, entendi. E é como que eu vou estudar um jeito fator de importante de atenuação ver. se eu nem sei ainda quais são as vias principais? Então, assim, em tese, para você começar um estudo de fator de atenuação, você tem que começar a estudar as vias. Quais são as mais importantes, né? Qual que é um cenário mais conservador, menos conservador? E aí você tem que entender as vias. Só que a gente estuda vias? Não estuda ainda. Então, Pode então, ser assim, né, o fator de atenuação, dependendo do que tiver ali, né? Do se for ralo, uma né? via O livre, famoso ralo. exato. Não tem Aí, atenuação. assim, o ralo vai ter água, não vai ter água? É. Né? Aí, assim, várias coisas influenciam ali. É água todo dia, é bastante complexo, sim. Então, assim, eu acho que o principal é a gente, que eu acho que do todo, né, da sessão, não só dos comentários e das perguntas, né, das pessoas ali sobre, mas das apresentações também, é que existem várias formas de gerar dados e de coletar dados. E para a gente começar a evoluir nessa questão de fator de atenuação específico, a gente tem que começar a evoluir nos estudos. Agora, como que você vai estudar fator de atenuação dentro de uma casa, uma residência lateral a uma empresa, a uma indústria ali que estava funcionando? 0.03 pode ser conservador, né? Mas talvez Pode você tenha ser que muito considerar isso permissivo. para aquela casa, porque você não vai Pode conseguir não ser. estudar lá aquela casa, né? Então, assim, às vezes o 0.03 pode ser o melhor que dá, né? E Ela ponderou bastante a questão de caminhos preferenciais, essa necessidade de contato da fonte com a tubulação, sim, para você ter isso como um ponto de partida, preciso ou não estudar, né? sim. Esse foi um ponto importante que ela trouxe. E mais ou menos o ponto que a gente cai, assim, eles estudam mais caminhos e vias preferenciais que a gente ainda está um pouco mais incipiente no assunto, mas a gente cai na mesma coisa que eu tenho lá, não sei, 30 empreendimentos dentro que podem estar sujeitos aí à minha contaminação saindo do meu site. Eu vou estudar muito então a gente demanda dinheiro, muita energia, estuda todas as vias, mas aí eu ainda tenho os outros 29, né? Como é que a gente faz isso ser viável? Sim. Eu acho que essa questão de gerar dados, tudo é mais para a gente poder também entender, né? Em quais situações, como, o que priorizar, como estudar, para tornar isso um estudo viável, né? Sim. E aí, uma coisa que ele falou que é interessante, né? Às vezes o cara fica lá estudando tanto o site, que era mais fácil ele ter removido a massa. Né? Ele falou, às vezes são tantos milhões de dólares. Exato. Faz a O Henry Schubert remediação. falou isso. Isso, estuda tanto assim, né? Milhões para tentar não fazer a remediação que, né? Era mais fácil ter feito. Eu vi trabalhos em posters lá que os caras fizeram várias abordagens ali para delimitar a massa, para entender verticalmente, horizontalmente onde estava. E assim, que beleza, talvez não tenham todas as ferramentas, não seja o mundo perfeito, mas você vê a iniciativa, né, da pessoa querer achar massa para poder remover massa. E isso eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes é mais barato. Sim. Né? E é mais. E o resultado é melhor, né? Sim, para todos, né? Sim. Se uma abordagem de priorização não deveria ser justamente essa, né? Sim. Então precisa mostrar o solo para entender o vapor. Sim. Olha aí. Afinal, o vapor é o quê? A consequência do solo é água contaminada. Né? Pois é. E muito do solo. Exato. Absurdamente mais do solo. O pessoal falou, porque vocês apresentaram um trabalho, né, na revista H, que é bastante interessante, que usou, entre outras coisas, as câmaras de fluxo, né? Lá nos Estados Unidos não se usa muito isso? Ou na conferência se debateu sobre isso? Ou foi... Foi legal porque a Lilian conduziu o estudo que ficou parecido, né? A parte da câmera. E como, assim, eu preciso avaliar uma tomada. Como é que eu ponho uma câmera de fluxo numa tomada? Então, o pessoal da Elo, no estudo que a gente adaptou, eles fizeram uma adaptação que ficou muito bacana. Então, ela mostrou essa necessidade, assim, de ser criativo, né? Para tocar esses estudos, estudo que é tão novo para todo mundo, né? Sim, para poder ter mais dado e entender melhor, né? E
Ela mostrou um estudo que tinha muita coisa parecida, né? É mesmo? Oi. Talvez ela tenha Improvisar uma com- densidade, né, maior de dados, mas... Como é que você faz uma fluxo em cima de um ralo? Se você precisa ficar mais do que 24, como é que Pois você é. mantém isso? Como é que você sela, né? Então, uma necessidade assim de sair um pouco da caixinha. Ó. No mundinho da indústria, a gente está no mundinho mais ideal. Né? Os dados da revista ali, apesar de serem, às vezes, dados de um prazo maior e de 24 horas, né? Ou de 7 dias ali, eles deram uma paridade interessante, assim, mesmo convertendo, né? Para Eles concentração de amassador convergiram. passivo, você fazendo a conversão você extrapolando a concentração da câmara para um ambiente maior, né? Então, assim, ficaram bem interessantes os dados. Sim. Comparado ao ar ambiente, né? E não é, e assim, de novo, não é para dar igual, porque os períodos foram diferentes. Então não tem como, não é nem para dar igual, então assim, e deu parecido, né? Digamos assim. Assim, mesmas substâncias detectadas e ordens de grandeza iguais, né? Sim, exato. Que valida bastante, né? E foi um estudo pequeno, né, Cris? E que, sim, mas com bastante ferramentas mostrando a mesma coisa. Isso foi outra coisa que é importante, assim, linhas de evidência. Sim. Que assim, gente, não, tem que usar a técnica tal, tem que usar a técnica tal. Gente, não tem nada matador, né? Tem que usar exato, tudo. Não pode engessar em nada. É. Você quer usar uma linha de evidência para falar que uma coisa acontece? Gente, esquece. Ah, não, porque a técnica é mais eficiente, porque o preço é mais barato. Vamos falar. Gente, para. Ou porque é o que eu tenho aqui, né, no meu bolso aqui agora. Na verdade, exato. As ferramentas elas vão surgindo para serem usadas e para gerarem mais evidência. A gente está falando de investigação, a gente não está falando de um resultado absoluto. Primeiro que nenhum resultado absoluto, você tem que mesclar as técnicas, mesmo que elas avaliem a mesma matriz. Por quê? Se elas convergem e dizem a mesma coisa, quer dizer que você tem um problema e tem um problema grave. Né? Se for problemático. Se for que está seguro, também é ótimo, porque são várias ferramentas diferentes valida outra, indo para a mesma coisa, e isso é ótimo. Briga sempre, e que técnica que eu vou usar? Gente, foi o que ela mostrou. Use várias, para você mostrar linhas de evidências que evidenciam a mesma coisa. E o problema é quando ela não convergir, né? Ver se deu certo, mas mesmo assim, coisas que às vezes não dependem disso, que nem nesse caso especificamente, um dos empreendimentos. A gente sempre pensa assim, em ralo, em conduíte, em telefone, mas um dos empreendimentos, por exemplo, toda a parte de abastecimento de água era aérea, toda a parte elétrica era aérea, então não é que eu vou considerar tudo, isso não fazia sentido considerar, o que fazia sentido? Esgoto, ponto. Então não precisava ir em 1 milhão de vias diferentes, não, é essa, claro, já estava sendo estudada a parte do piso, né? Mas o que faltava era a parte de esgoto, e foram resultados convergentes, tanto para mostrar que um não era problema, quanto que o outro era problema, né? Então, dentro do mesmo empreendimento, um local era problema, outro não. Na outra área, aí sim, já tinha necessidade de avaliar a parte elétrica também. E isso bate muito com um estudo que teve no Batelli também de vapores, onde a principal via de entrada, assim, de intrusão dos vapores era a linha telefônica. Caramba. Já nem tinha mais telefone fixo, né? Só tava mas lá a linha telefônica só estava lá de túnel aberto. Assim, só para levar vapor para casa, para edificação ali, né? Que foi o tal do estudo dos cachorros. E foi isso, tipo, era a linha telefônica, no fim das contas. Muito fácil de desativar, né? Não, aí você traz uma evidência, 2 evidências e mais, e aí você prova. Isso, na verdade, talvez seja o que eu entendi como densidade de dados, talvez linhas de evidências a mais, né? Claro que a gente precisa também de maior densidade para entender variabilidade ali, espacial, né? Mas essas linhas de evidência, eu acho que são principais. Eu acho que talvez isso tenha sido o principal, né, Cris? Principal recado. Eu acho que a parte de linhas, a gente pensar a edificação, entender a edificação, né? Pensar nessas linhas. E essa função social, né? Aqui
até onde aqui eu submeto, o que eu aceito submeter o receptor externo. E o órgão ambiental estava, os nossos, né, acompanhando e também perguntando, e aparentemente, pelo que vocês entenderam, concordaram com as abordagens. Vocês veem alguma tendência aqui no Brasil sobre isso? Tem visões assim um pouquinho diferentes. Acho que o fator de atenuação ainda é uma polêmica. Aqui, dentro da planilha de avaliação, ele está fixado, né? Sim. Então, ele é um determinante, assim, ponto final. Então, talvez a gente entender um pouco melhor essa abertura, né? Como poderia se dar essa abertura para não ser tão determinista, porque às vezes você vai realmente... eu vou ter que implantar um sistema de mitigação, mas eu poderia usar esse recurso para um esforço num centro de massa, por exemplo, né? Então, assim, como trabalhar essas priorizações, né? O que pode ser emergencial, ok, acho que ninguém discorda, mas a que isso está levando, a quais priorizações está levando? Está me levando a trabalhar muito em mitigação, questão de risco, quando, na verdade, seria mais interessante eu agir num processo aí de intervenção mais efetivo para redução de massa, né, para vislumbrar daqui a um tempinho uma coisa mais consistente, né, em termos de redução aí de massa de concentrações também. Então, eu acho que a gente tem muita questão, muita lição de casa. Eu não vi muita manifestação do órgão aqui em relação ao fator de atenuação, por exemplo. Né? Sim. Não tiveram muitas manifestações do órgão ambiental, do órgão da CITESB, né, no caso aqui de São Paulo, mas tinha assim tinham órgãos ambientais de pessoas de órgãos ambientais de todo o país, né? São Paulo hoje a gente estuda essa questão dos vapores muito mais a fundo, né? Então, mas eu acho que a evolução para os outros órgãos já é bem palpável, sólida e está acontecendo, exato, palpável. E isso é importante. Só que o que talvez esteja faltando hoje? Por exemplo, um guia para gerenciamento. Porque assim, de novo, a gente fala sobre técnicas. Tem técnica A, B, C, coleta assim, assim, assado. Gente, e a parte do gerenciamento? Né? Como trabalhar esses dados? Tomada de decisão, né? Aí beleza, existem os guias internacionais que eles têm uma convergência entre si, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, que cada estado tem um guia, né? Mas eles têm uma convergência clara nessa parte dos vapores, né? A gente está precisando do nosso, né? Acho que não cabe nem talvez as consultorias a escrever. Eu acho que cabe talvez a Câmara, né, ambiental. Não sei quem é o responsável por isso, ou mesmo o órgão ambiental. E eu acho que assim a ABNT tem a parte das técnicas, tudo mais. Mas eu acho que o gerencial é um dos principais. E eu acho que se deveria partir dos órgãos ambientais, tanto a nível federal e estadual, né? Eu percebi o órgão como ouvinte, na verdade. Como a gente tinha o pessoal da EPA, né? Então, o órgão muito interessado em entender como eles estavam abordando. Especificamente a edição da Califórnia, né? A gente se espelha muito na Califórnia. Então, o órgão mais interessado em entender como essa abordagem, achei positiva também essa abordagem, vamos priorizar as ações de intervenção, não sei como os órgãos vão enxergar, assim, se vai ter uma atitude, né, em cima disso. O caso dos órgãos ambientais que estavam lá, da EPA, né, na verdade da EPA ali, a Lilian é da Califórnia, né, muito mais da parte de São Francisco, menos da Califórnia perto de Los Angeles. Então, assim, que também difere, às vezes, um pouquinho das outras Califórnias, isso também acontece. Tá? Ela frisou muito, gente, na minha região. Porque em Los Angeles tem o Waterboards também, que é um cara importante ali, que segue, eu acho que muito mais os guias do DTSC, que é o Guidance Supplemental lá, né? E o Henry Shoover, ele é de Washington, D.C., então ele é do outro lado. Então, assim, e ele muito mais nas políticas, né? Sim. Em si, né? Sim. Mas assim, eu acho que estava na hora de ter um manual de gerenciamento. E aí tem que ser os caras para escrever isso aí. E o risco, a avaliação de risco, e especificamente do TPH. O que foi que aconteceu ali? Muita polêmica. Só no TPH ou na avaliação de risco como um todo, Cris? Mais no TPH mesmo. Acho que é o que está
tá dando mais dor de cabeça, né? A gente saiu de um mundo onde o TPH era um ponto de interrogação, né? A gente tinha basicamente ali lista holandesa, mas não muito um direcionamento. Ele era o único direcionador e a gente não tinha muita. E aí vem essa questão de separar alifático, aromático, as frações, o que considerar, mas no fim das contas é um bolão de hidrocarbonetos. Sim. É um desafio, assim, o que eu vou considerar em termos de comportamento, de toxicologia para cada um desses grupos. E aí cai, assim, eu acho que falando enquanto consultora, né, a gente acaba caindo, assim, a grande polêmica são os alifáticos médios. Eles caíram, assim, com valores toxicológicos, né, e geram aí CMAs e mesmo valores, né, dos Regional Screening Levels bastante conservadores. E isso tem gerado, assim, muitos casos onde antes o TPH não era uma preocupação, ele passa a ser o principal. Seja isso em solo, em água ou no ar do solo. E aí a gente vê, assim, eu acho que com as análises de APH, o Rafa em laboratório deve estar vendo números, mas a gente vê números assim assustadores, né? Dessa freação, como tratar isso. Então, alguns trabalhos trouxeram formas e abordagens de se tratar, e muitos não concordando com os parâmetros e abordagens da planilha. E é um tema que tem que entrar em discussão. É claro, tinha gente do órgão ambiental, a CETESB foi muito enfática no posicionamento, né, a favor do que se tem hoje, até porque você não pode tomar um composto isolado como aquele composto que vai representar toda uma faixa. Sim. Existe uma questão de sinergia, tal. Isso foi pontuado lá pela CETESB, mas precisa de discussão. De muita discussão ainda, assim, que foi considerado, ou se divide essa faixa, o que é, o que não é volátil, né? A gente estava nessa discussão aqui antes de começar o podcast. A gente precisa evoluir muito, em especial nessa faixa. Tem gente que diz assim, eu não vi as apresentações, né? Mas tem gente que me diz aí nas aulas, nas conversas e tal, o seguinte: bom, se o representante é X, esse é o representante X, e esse representante é que puxa para baixo o limite toxicológico. Aí eu vou e peço para o laboratório, existe o composto X? Não existe o composto X, então eu não preciso me preocupar, isso aí, vamos tocar a vida e seja o que Deus quiser. Isso as pessoas me falam. Não sei se alguém falou isso lá ou não, ou algo parecido com isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Marcão. Então por que não analisa só o composto X? Então, pois porque exatamente essa é a chave da questão. Se você analisar só esse composto X, você tem mais zilhões de compostos, né, isômeros ali, que... Era mais fácil analisar um SQ isolado. Pois é, né? E não tem como, porque você tem muitos. Por isso que tem faixa, né? Uma sopa de hidrocarbonetos. Essa foi uma das abordagens colocadas. A CETESB pontuou muito, assim, não avaliar isoladamente, eles também consideram eventuais sinergias, então, porque eles não concordarem muito com essa abordagem. Sim. Mas ela está sendo utilizada. Então, assim, se eu não tenho o principal ou os principais, né, os aromáticos mais leves, por exemplo, tem alguns Sim. representantes, né, os médios, né, tem alguns representantes. Então, se eu não tivesse representantes, e aí? Eu invalido toda essa questão toxicológica? Então, assim, são discussões, porque também eu posso estar gerando coisas muito conservadoras, né? Então, acho que toda Sim. discussão é válida, e a gente viu algumas abordagens onde, se eu não tenho esses específicos que basearam esses critérios, então eu parto lá para um valor da lista holandesa como valor de base e avalio a forma total. Então, é claro que o órgão ambiental foi contra, questionou, mas eu achei a discussão importante porque ela abre caminho para a discussão, né? E a gente tem que ter essa discussão. Mesmo o representante, será que realmente foi ele isoladamente? Então, essa faixa aí polêmica, né? O C9 a C18, não foi só o nonano, né? Ele está lá no FAQ da EPA, mas quando você pega outros documentos, ele não foi o único considerado. Então,
que mais eu teria que analisar? Eu acho que a gente está muito longe de ter qualquer resposta assim, assertiva. Então, como a gente vai trabalhar com isso? Eu vou falar como laboratório, tá, gente? Como laboratório, a gente é responsável por fornecer as ferramentas, né? As ferramentas de análise. Então, produzir dados a partir das amostras que a gente recebe. E a gente fica num samba, às vezes, meio louco ali, de que faixa fazer, E no final, nos últimos anos aí, acho que desde 2021, que foi a última revisão das faixas de DPH, que inclusive excluíram, né, os aromáticos C6 e C8 das avaliações, porque não fazia sentido nenhum, porque eram os BTECs, que ok, perfeita abordagem. A gente conseguiu, naquela época, estabelecer quais são as faixas que deveriam ser analisadas, né? Então, e isso, imaginem, é um desafio para os laboratórios, porque você tem que, às vezes, você não é acreditar naquela faixa, você tem que adequar, né, o novo escopo de análise que está lá no Inmetro para você poder analisar, né? Então, assim, você corre atrás da ferramenta para depois o cara questionar lá se é o N-nonano ou outros compostos representativos. Para os laboratórios, a gente precisa ter que isso seja claro, para que a gente despreenda a energia de fato para o que precisa. Né? Senão a gente investe às vezes para poder adequar e aí assim, beleza, o laboratório fez a análise tal. Quer ver uma análise que a gente recebe para caramba? PCBs em ar. Né? Beleza, aí você desenvolve a análise e o cara fala, mas PCB em ar não dá risco. Então por que eu desenvolvi a análise? Sabe? Mas aí, assim, esse é o lado que eu gostaria assim que as pessoas entendessem. O laboratório ele desprende de energia para essas discussões que às vezes são colocadas para nós, né? Então a gente na verdade não gosta de falar de investimento, mas a gente coloca massa cefálica ali para desenvolver as coisas, para poder atender essas demandas. Pô, é uma demanda que apareceu em 2021 e não mudou até hoje, né? Por que não mudou, né? Aí um outro ponto que eu gostaria de levantar, assim, gente, isso já não foi muito discutido no Massachusetts, no ITRC, às vezes em outros lugares, não sei. Não foi, com certeza foi. É um questionamento que eu me faço, né? Até perguntando para amigos meus de laboratório nos Estados Unidos, eles falam que alguns métodos, que eu sou muito mais ligado sempre aos vapores, né? Alguns métodos de ar, APH, aquele MASDEP APH, ele é prescritivo, você tem que fazer. E esse meu amigo é do East Coast. Então você tem que fazer. Por que tem que fazer? Será que já não discutiram várias coisas antes? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que entender isso para poder aplicar a nossa realidade, né? Agora, sim, o desespero dos laboratórios é essa coisa, muda para lá, muda para cá. Aí você desenvolve A, vira B. Gente, pô, na verdade, para a gente é muito cansativo isso, né? Essas discussões. Pô, então, o que vocês querem, gente? Porque no final, assim, a gente tem muito como aportar para as discussões ali dos contaminantes, como funciona a análise, mas a gente está a necessidade quem apontam são os consultores, né? São os órgãos ambientais. Então, o órgão ambiental ele está apontando que tem que fazer aquilo. Então, beleza, o laboratório foi e se adequou, né? Então, vai fazer? Aí a discussão vai fazer, não vai fazer. Então, eu acho que tinha que ser um pouco mais claro isso, sabe? Porque senão a gente vai desprendendo a energia, podia estar analisando outras coisas, sei lá, PFAS, contaminantes emergentes, outras coisas que também desprendem energia, né? E a gente pode ter, pode ser mais eficiente, né? A tendência é que mantenham-se as faixas, ou vocês estão vendo alguma coisa diferente disso? Não vi nada diferente, por enquanto. Não vi uma movimentação aqui, pelo menos, por enquanto. Não sei se o Rafa viu. Eu acho que a gente está muito dependente da base de pesquisas, né, que a gente usa, que é a própria EPA. Sim. Então, se a EPA ela está indo para um lado, a gente acaba indo para aquele lado. Sim. E como a EPA agora não vai pesquisar mais nada, né? Agora se o entendimento da EPA está certo ou está errado, aí é outra história. Falta muito adequar as coisas para a nossa realidade. A parte de vapor é uma delas. Nosso perfil construtivo é diferente, o nosso perfil comportamental é diferente, janela.
falta a gente adequar muita coisa à nossa realidade em tudo, inclusive em como lidar com os casos, né? Os nossos solos são Sim. bastante diferentes, né, dos solos de lá. Sim. Bom, É bastante diferente. Isso aí foi coisas que levantaram durante as apresentações também, né? sim. Foi bastante discutido isso. É muita coisa para discutir, por isso que é rico, né, Sim, o evento. a Você consegue conferência é discutir. boa para isso, né? E uma coisa que eu acho que foi bem interessante da conferência, teve muita presença das pessoas dos órgãos ambientais, né, do país inteiro, inclusive. Sim. Isso foi muito bom, né? Não sei se isso é uma consequência dos trabalhos aí dos cursos da ESAS online, né, que agregam muita gente ali para assistir. Então, talvez isso mostre a importância da disseminação, né? Isso é um trabalho que é árduo, né, Marcão? Sim. 4 né? 4 anos aí de fazendo esses cursos específicos para os órgãos ambientais e contribuiu para isso, né? Não é o fator, né? Não é isso que fez aumentar as pessoas, né, na conferência, mas isso certamente ajudou. Sim, é uma série de trabalhos, né? Sim. Mas eu acho que grande parte foi a disseminação do conteúdo. Pô, é muito legal. E assim, você vê quantas pessoas de fora que nunca te viram foram te cumprimentar lá, Marcão. Muitas. Muito legal, foi muito legal. O Marcão é o único cara que eu vi que estava apresentando, tinha gente ali, ó, olhando lá de cima, né? A apresentação, assim, parecia um estádio. O Rafael mandou uma foto interessante, né? Foi interessante isso aí. Torcida do Marcão. Esse é um motivo de muito orgulho, Sim, né? nossa, com certeza. A pessoa querer ir, tem tanta coisa para ver, né? Eles quiseram ir me ouvir falando lá, é muito legal. Mas não falamos das questões centrais, né, da conferência, e outras coisas, tipo PFAS, por exemplo. Como é que nós estamos nesse tema, nessa conferência? Certamente falou-se muito menos de PFAS aqui do que nas conferências no exterior, né? Mas como é que foi isso em relação à conferência de 2022, por exemplo? Você assistiu de PFAS, Cris? Eu não consegui assistir, mas o que eu vi, assim, pelo número, né, de apresentações, tudo, é que, pô, a gente já deu um salto, né? Não tinha praticamente nada, a gente já teve uma sessão de PFAS, né? E a gente teve bastante participação, vou até pegar aqui na minha cola, mas a gente teve estudos de universidade também entrando, né? Então, a universidade também muito participativa, mas me surpreendeu a parte de PFAS. Eu acho que a gente já está indo, assim, algumas pessoas encabeçando essa área aqui no Brasil, mas a gente já conseguindo evoluir bastante, né? Então, isso me deixou bastante feliz aqui hoje. Eu vi um sobre a amostragem, que o pessoal lá Nossa, que é um senhor desafio, a gente sofre bastante com a amostragem. Amostragem é um desafio, né? Porque... Pois é. A gente teve uma sessão de praticamente o dia todo, ó. Começou das 8h30, foi até as 16 horas. Só falando de emergentes, e dentro dos emergentes, PFAS. Sensacional. Não, PFAS é um tema que vai perdurar ainda, né? E aí um ponto importante, que é um ponto que a gente pouco aborda, e que eu gosto de falar muito nas aulas do Senac, é a agricultura. Falando de PFAS, a gente fala muito pouco dessa área no país. Não só ela, né? Contaminantes no geral, assim, a gente nem pisca, né? E não só PFAS, né? Tem os agrotóxicos também, muito, né? Uma porrada de coisa. A gente ainda está muito no mundo do centro urbano. Sim. Como que será que é visto isso fora, né? Isso é na agricultura mesmo, né? Porque assim, não acredito que usem só o formicida aqui no Brasil, né? Como que faz. Não, e fora que já usaram décadas atrás, que ainda tá lá, né? Sim. Então assim, isso aí é o entender de uma nova classe de contaminantes, né? Fugindo um pouco do tema, eu fui pro Batel Bioremediation, tinha um monte de coisa de PFAS que não é bioremediation. Pois é. Então, assim, é um tema quente, com certeza, eu acho que deve evoluir demais, né, os estudos. É uma análise difícil, né, porque os limites são desafiadores,
E também não é só uma análise difícil, a coleta, a construção dos poços, tudo. Sim. Então, assim, ainda vai ter bastante coisa para entender. E entender, inclusive, a gravidade, né, disso. Até quanto a gente vai conseguir estudar, entender. Pô, a gente está falando dos hidrocarbonetos de petróleo, que tem algumas derivações ali. Pô, quando eu fui lá para os Estados Unidos há anos atrás, tinham 12 mil PFAS já. Talvez tenha mais compostos dentro da matriz do PFAS do que dos hidrocarbonetos de petróleo, não sei. No caso das derivações. Precursores todos, né? Sim. Não, mas a ideia é que já passou dos milhões, assim. E aí, como que você endereça risco para tudo isso aí? Né? A gente está falando, de novo, a gente está falando de hidrocarboneto e PFAS. Pois é. Aí vai virar PFAS PCB, total. A gente ainda não até hoje, são 209, a gente ainda não... E aí vai virar PFAS total. E aí, como é que a gente faz? O bom do PFAS é que, assim, nas análises, eles aparecem, né, os separados, assim. Então, a matriz, por enquanto, separada, não quer dizer que a gente está vendo tudo, né? Mas dá para ver os picos, né? Então, assim, não é algo... Você se propõe a ver, você enxerga. Mais algum destaque interessante que vocês queiram falar, que eu esqueci de perguntar aqui, pessoal? Tem bastante coisa de termal, né? Termal cresceu bastante no país nos últimos anos, aí de forma geral, tem bastante trabalho. Achei legal de ter uma sessão de preliminar. Sim, foi bem legal. Foi uma sessão legal. Eu vi 2 trabalhos. É legal, né? Um dos trabalhos foi da Tamara, não sei se vocês viram, que ela fala e ela até usa um negócio interessante, o Return on Investigation, né? O ROI, só que para preliminar, né? Então ela pegou essa abordagem, foi legal. Quanto mais você investe lá, melhor, né? Fica, né? Você já entende mais, já começa entendendo mais, né? Sim. Isso é legal. E teve as sessões de remediação sustentável e biorremediação também, né? Que são temas, eu acho que vão perdurar sempre, né? Porque hoje, quando se fala de sustentabilidade, você tentar usar coisas menos agressivas, às vezes, também não tem como fugir disso, né? Claro que o termal, ele tem a sua aplicação ali para... Tem coisas que não tem como você biorremediar, né? Então, assim, sempre vai ter uma mistura de tudo ali, né? Eu já vi, eu não sei se foi apresentado, mas até o termal mesclado com biorremediação. É muito legal, como um polimento, né? Então, assim, são coisas aí que... Essas combinações de técnicas, né? E foi uma coisa que a gente viu, eu participei de um que era aqui de ensaios de bancada, ensaios piloto para remediadores, e tem muita combinação. A gente falou uma de ISCO com ISS, né? E teve um ensaio de bancada também disso para sedimentos, que o André apresentou, também ficou legal. Os nossos resultados também foram muito bacanas, e tem muitas combinações. A gente falou de eletrocinese, né? Também numa outra sessão associado a um bombeamento, mas eu já vi assim, apresentações de eletrocinese para bioestimulação. Então, você aplicar com diferentes focos, né? Então, esses estudos também foram muito legais. Você vê muito ensaio de bancada e muito ensaio piloto legal aí na conferência, a nossa conferência. Legal. Você apresentou um trabalho que eu pude ver, Cris. Você apresentou mais de um, mas o que eu vi foi muito legal. De uma investigação muito, muito interessante, muito bacana, né? Sondagens iniciais para entender as unidades estratigráficas, depois um monte de MIP para entender a fonte, amostragem de solo para confirmar a fonte, transect, foi... Praticamente o mundo de Nárnia, né? Esse site. Mas foi legal, porque quando eu assisti o minicurso do Murray, eu falei, poxa, essa abordagem de transect, fluxo de massa, eu falei, poxa, e o resultado foi muito legal mesmo, assim, né? De ter todo esse entendimento para poder entender as camadas, as diferenças das camadas, aonde amostrar, então, você partir de onde, né? Se não entende isso, não adianta fazer o fluxo de massa, né, Cris? Aí não tem como. E aí uma coisa que assusta, assim, esse site especificamente, ele vem sendo estudado há muito tempo. E ele tem uma estratigrafia, tem uma alternância de areias e argilas ali bastante espessas, tanto as argilas quanto as areias são camadas bem espessas.
E aí a gente fica pensando, né? Se esse site começasse a ser estudado hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, nossa, seria outra coisa. Com certeza, assim, tudo que já teve de ação de investigação, de ação de intervenção, isso com certeza levou contaminantes para Piorou, outros né? estados, promoveu mistura, piorou. Então, assim, não dá, já aconteceu lá atrás, outras abordagens, mas se a gente tivesse a oportunidade de começar esse site do zero hoje, nossa, como com certeza seria tudo muito mais fácil. Assim. Provavelmente gastaria-se menos, né? E não Muito teria menos. acontecido tanta lambança. Mas é para isso que E existe a evolução das evolução, técnicas. Isso, assim, isso. todas foram pensando em acertar, Lógico, né? lógico. Então, Lógico. Isso é um mas ponto aconteceu bastante chave, né, coisa. gente? Porque isso, assim, a gente vê as técnicas evoluírem bastante, né? A gente tem diversas técnicas e aí a gente, assim, a gente volta às vezes muita coisa que errou, né? Ou comete os mesmos erros. Se, pô, gente, tem que evitar, né? Tem que eu sei que às vezes é difícil usar a melhor tecnologia, mas no fundo, às vezes isso traz tanta eficiência, né, para os projetos. Para que a gente tem tanta técnica? O pessoal, um amigo que trabalha com MIP, ele comentou, praticamente eu não trabalho no Brasil, porque eles não entendem o poder da ferramenta. Gente, então Mesmo a assim, forma de usar a ferramenta, né? Como não é o estabelecer o Marcopad, né? Que o plano de Marcopad tá para trabalho. lá, para cá, trabalhando. Sim, sim. Que bom, que bom. Mas, assim, muita gente ainda tem dificuldade de usar a ferramenta, né? Fazer as coletas de solo do jeito que deveriam ser feitas, né? Pois é. Então, assim, até quando a gente vai segurar isso e não vai evoluir, né? Para poder evoluir mais, né? Porque para você fazer um próximo passo, você tem que Sim, Mais dar os sedimentado anteriores, né? exatamente. naquele. Então, assim, poxa, gente, às vezes você olha assim, o mercado evoluiu, mas tem coisinhas ainda ali para Sim, polir, né? sim, E sim, para ter entendimentos melhores ali. sim. Porque, que nem essa área aí, pô, e se tivesse utilizado as ferramentas, quão mais eficiente não teria sido, né? Mas é legal esse estudo de caso porque ele evoluiu com o GAC, né? Sim, Então sim, aconteceu de tudo lá. sim. Foi praticamente um laboratório lá, teve de tudo. Foi Legal. interessante, mas eu acho legal. Esse é um ponto que eu gosto de falar bastante com os alunos no Senac, né? Quando a gente. Eu falo, poxa, eu já estou há alguns anos, e às vezes é legal, eu pego um relatório mais antigo e falo, meu Deus, o que que eu falei aqui, né? Hoje eu faria completamente diferente. E é legal, isso mostra que a gente está evoluindo, né? Sim, Então, quando a sim. gente olha uma coisa que a gente já fez e fala, poxa, pô, quando eu comecei, quanto poço na minha vida chegou na água, desce 2 metros e instala com 3 de filtro? Quem não fez isso? Quem Pois é, começou pois é. ali um pouquinho mais atrás e não fez, não Não, trabalhou, não né? Porque trabalho, não é todo possível. mundo Era fez tudo isso. isso, era só isso, né? Que... Então assim, eu acho muito bacana, assim, olhar e ver o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente está melhorando, e esse processo é contínuo, né? Não Sim. tem jeito. E o importante assim, é justamente isso, que nem eu falo pro pessoal da pós, pô, a gente está aqui para aprender, para ver todas as técnicas disponíveis. E a gente é que tem que ver qual é a melhor combinação que cabe para cada caso, o que precisa do refinamento maior, o que talvez não precise tanto, né? Mas eu acho que isso que é bom. No fim das contas, falando aqui da minha área, somos consultores, né? Então, interessante é que a gente conheça de tudo Sim, e tente ser criativo aí nas soluções, né? sim. Vocês acham que a conferência, né, o que a gente viu ali, coisas muito legais, eles se refletem no dia a dia, ou o que está lá é um pequeno recorte do que o que acontece aqui, e na verdade o que acontece aqui é assim, vamos que vamos no peito e na raça, poção e ziplock e aquelas coisas. Pergunta difícil, Marcão. Não posso responder pelo mercado, mas eu Lógico, acho que assim, claro, cada um vai apresentar um melhor recorte da sua consultoria, do seu trabalho. Então é um recorte, ponto, né? O que está lá é assim, é o mais legal do que cada um apresentou. Isso é aplicável a todos os projetos? Com certeza não. Tá?
Mas eu acho que o que se tem nesse tipo de conferência que é muito bacana são boas ideias, bons insights. Eu até falei com a Andrea Chinelli, falei, pô, que trabalho legal, tal, o trabalho dela foi muito bacana. E você tem insights, você tem ideias, então eu acho que é essa propagação do conhecimento que eu acho que é o maior ganho. Quanto o mercado, a gente, enquanto mercado, consegue absorver, consegue repassar, eu já não sei. Mas que essas conferências plantam uma semente, elas plantam umas sementes poderosas, assim, eu acho. Eu acho que todo mundo ganha os conhecimentos, todo mundo sai, isso é fato. E aí eu acho que a gente fica tentado, né, a colocar isso em prática, pelo menos aqui do lado da consultoria, né? A gente, putz, vê boas ideias, pensa em aplicações, pensa em casos, a gente ao menos fica tentado e se esforça mais para conseguir, né? Mas eu acho que de forma geral, pelo menos as pessoas do mercado que eu conheço, que eu trabalho, têm tido muito boa vontade em aplicar em todos os casos possíveis, né? Mas, de novo, não é realidade prática Eu, em todos os casos. eu acho que assim, o mercado mudou muito. Desde, acho que não só quando começou as conferências, né? Acho que as primeiras ali, e não só pela conferência, mas pela atuação das associações, né? E claro, do próprio Senac, né? Uma instituição separada aí, mas assim, gente, é tudo sempre na tentativa de trazer algo diferente, um entendimento mais aprofundado da coisa, né? Não é para fazer A, B, C, D, porque sem uma justificativa técnica, né? É sempre para tentar trazer o melhor. E a gente tem visto, eu acho que melhorar. Perfeito? Não é perfeito, nada é perfeito, né? Como que eu posso dizer que eu sinto que mudou bastante? Pelas amostras. Certo, certo. Tem muito mais amostra de solo do que tinha antigamente. As amostras de vapores, elas crescem. Não é exponencial, não é absurdo, mas elas crescem. Então, as pessoas estão buscando entender, adensar mais dados, buscar ferramentas, usar as ferramentas, né? E é mentira, se eu falar, não, pararam de usar ferramenta ou não usam. Mentira. Usam mais e cada vez assim você vê melhorando. É perfeito? Não é perfeito. Aquilo lá que a gente vê nas apresentações, né, o recorte, que nem a Cris falou, com certeza não são todos os casos, mas não sei, hoje talvez uma maior parte dos casos, ou um número sei, maior de casos. mas tem crescido, tem evoluído. Eu acho que sempre tem que ver pelo lado da melhoria, né? Sim. E isso eu acho que a conferência, e não só a conferência, todos os outros esforços, eles trazem, né, uma melhoria. A conferência, claro, tem um papel de expor, né? Só que o dia a dia ali, meu, eu acho que traz bastante benefício, bastante melhoria também. Mas ainda vai ter solo no Ziploc, ainda vai ter poção, então assim, não dá para mudar tudo, né? Se está diminuindo já é alguma coisa, né? Sim. Isso, mas esse negócio de amostra de solo é um fato. É muito maior do que antes. E as contaminações mudaram. São muito mais amostras, muito mais contaminadas do que antes. O que para o laboratório é ruim, porque a amostra contaminada dá trabalho, mas é legal você ver que. Acho que para o analista é mais chato quando não tem uma contaminação do que quando tem. Tipo, ó, o meu trabalho. Tá aqui, né? Aqui achei. E pra gente, olha que chega uma amostra de solo contaminada, tipo, fazer gol. É uma felicidade também. Então, eu acho que é isso, assim, de forma geral. A conferência agrega e todo o resto agrega também. Bom, legal. Agradeço demais a presença de vocês aí, foi muito bom falar com vocês. A gente se fala também, né, fora daqui do ar, né, sempre, mas é muito bom falar com vocês aqui. Então, agradeço a presença de vocês. Agora, aí o podcast de vocês para as conclusões que vocês quiserem falar. Bom, Marcão, primeiro eu agradeço muito essa oportunidade. É sempre gostoso, né? Bater um papo, a hora passa, a gente nem percebe. Já está aqui há um bom tempo conversando. Mas queria agradecer, assim, o seu canal, inicialmente, né? Pela divulgação. Acho que você é um
a disseminadora aí mais importante da nossa área. Eu acho que, de uma certa forma, assim, a nossa área é muito apaixonante, ela é desafiadora, ela é técnica, a gente tem que estar sempre lendo, estudando, mas ela é apaixonante, né? Eu acho muito difícil alguém que entre e, ai, não, cansei, quero sair. Então, acho que você tem um papel primordial, assim, nessa captação de novos apaixonados. Agradeço muito. Saldo geral da conferência positivíssimo. Eu acho que, tanto pela participação dos setores de quem está no GAC, dos interessados, então, seja de consultorias, que eu acho que é o maior público, é o público mais marcante, das pequenas às gigantes, laboratórios muito presentes, e cada vez mais o que eu acho interessante é o laboratório não se aparta mais. Antes era muito assim, você mandou, só o meu papel é analisar. Não, e isso se reflete muito no pessoal de laboratório fazendo os cursos, seja de pós, de extensão. Agora, na turma nova do Senac, tem vários que tem vários. Eu encontrei o pessoal aí no primeiro dia, no primeiro sábado, e assim, a importância, falta, por exemplo, mais gente da sondagem, por exemplo, conseguir se integrar um pouco mais. Ainda são poucas empresas, mas no momento em que todo mundo entende que a parte primordial, a gente é um grande quebra-cabeça, faltou uma peça, você não completou o quebra-cabeça, né? Eu acho que a partir do momento que todos entenderem que são essenciais dentro desse processo, a coisa deslancha muito mais. E acho que a conferência trouxe muito disso, então, uma integração legal, consultorias, laboratórios, fornecedores engajados. Não é que eu só trago material ou desenvolvo uma coisa básica, não. São os fornecedores querendo desenvolver cada vez mais e melhor serviços, equipamentos, produtos. A participação do órgão ambiental me surpreendeu muito, né? A gente encontrou aí colegas de vários estados, a própria CETESB participou em peso, e o pessoal de fora vindo foi um choque muito positivo. Então, acho que a conferência deixou um saldo magnífico, assim, né? Em termos tanto de conhecimento, de integração de áreas, o pessoal, os clientes, né? Os contratantes participando bastante também. Então, eu gostei muito, assim, foram dias muito felizes. Uma semana muito corrida, acho que todo mundo terminou a semana exausto, usou a semana seguinte para descansar o máximo que pôde também, né? Ficou todo mundo muito cansado. Mas acho que todo mundo saiu com um sentimento de satisfação. Assim. Foi um sentimento muito grande, assim, para mim. Muito feliz por todo o nosso mercado estar se desenvolvendo tão bem e, assim, a gente como o Brasil, né, estando tão bem aí num cenário mundial em termos de conhecimento, de aplicação, de técnicas, não devendo nada a ninguém. Putz, acho que eu termino dizendo que foi uma grande felicidade ter participado da conferência, em suma, né? Falo muito se me deixar aqui, mas muito, muito feliz e muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, que é sempre tão bom. Valeu, Cris. Obrigado. Aí, obrigado, Marcão, né, por mais um podcast aí. Acho que isso aí é importante, continuar fomentando, né, as discussões. Às vezes algumas um pouco mais ácidas, né? E é normal, eu acho que assim, todo técnico ele quer discutir, ele tem que ser contestado e ele tem que ser você tem que gerar a discussão, né? Porque a discussão não é algo negativo, ela é algo positivo. A gente está falando aqui sobre alguns temas que às vezes tem que ser. Todo mundo tem que ler mais e estudar mais para poder chegar a uma conclusão em comum, né? Então, eu acho que os podcasts eles agregam muito nisso. E tenha certeza que o podcast ele tem bastante relevância no mercado. Assim, a gente vê. As pessoas comentam hoje bastante, né, sobre o podcast. Assim, isso é importante, porque estão escutando, a informação ela está indo, elas podem ter opiniões divergentes, isso é normal e pode ter, é totalmente natural, né? Então, isso é um papel importante, tanto quanto foi a feira, né? A feira, essa feira da ESAS, a gente viu crescer ali num espaço menor para um espaço grande. Não sei dizer a relação participantes desse ano com
as dos anos anteriores, talvez no podcast Isso, elas falaram. Isso, aí da Cintia e da Renata, talvez tenham comentado isso, que provavelmente foi muito maior, né? Foi sim, foi bem maior. Não me lembro agora os números, mas foi bem maior, sim. E assim, eu acho que o maior sucesso da feira, ele foi poder trazer pessoas de stakeholders diferentes, né? Do órgão ambiental, de órgãos ambientais diferentes. Tinha gente do Ministério Público, sim. Pessoas da indústria, né, que são os clientes finais, não só da indústria, também das grandes incorporadoras, né, as construtoras, né? Mineração. E, claro, né, os players, na verdade, os prestadores de serviços do mercado, que são laboratórios, as consultorias, que têm um papel fundamental. A consultoria, sem a consultoria, na verdade, esse setor não existe, né? Sim. Então, assim, precisa da consultoria. Assim, claro, os outros fornecedores, eles têm o seu papel também, mas a consultoria é quem, na verdade, carrega as coisas, é isso aí. É responsável por desenvolver, né, esse setor, né? E não gosto de falar a palavra mercado, porque não é o mercado, é um nicho de estudo, né? Que o que a gente visa? A gente visa a proteção das pessoas, então não é legal falar como mercado, né? O mercado é uma coisa que só foca em dinheiro, né? A gente não foca só em dinheiro, né? A gente foca em outras coisas. E assim, a conferência com certeza foi um sucesso. É gratificante, assim, participar, poder sempre estar presente nessa área, poder discutir, né? Muitas vezes. Então aqui o podcast é uma abertura, assim como a feira ali no momento as discussões ali às vezes são mais quentes, né? Então, assim, também é um momento de você discutir, né? De você poder expressar ali algumas angústias às vezes, né? E assim, foi sensacional. Assim, foi de longe assim uma das melhores feiras que eu participei daqui e do mundo, assim, eu também. Com conteúdo técnico top, né? E bastante interessados. Ó. E bom reencontrar um monte de gente, né? Sim. Muito legal mesmo. Mas excelente, obrigado aí por convidar novamente. E é isso. Legal. É isso aí. Bom, agradeço mais uma vez vocês. É bom sempre ter vocês aqui. Teremos outros mais para frente. Obrigado, então. Até o próximo. A gente agradece, Marcão. Obrigada. Obrigado. Até mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Cris e o Rafa. É sempre muito legal falar com eles, como vocês perceberam. E vocês também perceberam, pelas falas deles, que os grandes temas dos próximos anos serão a intrusão de vapores e os riscos das frações do TPH. Um pouco mais à frente, deveremos ver mais trabalhos com PFAS, então é muito importante vocês se inteirarem mais sobre esses 3 grandes temas que estarão presentes no dia a dia do gerenciamento de áreas contaminadas nos próximos anos. De resto, eles compartilham a minha visão, que a conferência foi um evento fantástico e a gente espera que tenha mais eventos como esse. Agradeço demais a Cristina e ao Rafael pela conversa e também, claro, pelas palavras carinhosas deles. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. E, claro, agradeço demais às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E, é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, no screening de notícias e também nas redes, o nosso canal Áreas Contaminadas no Telegram e o nosso Instagram é @ecdambiental. Continuem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.